A incrível e transformadora história divina de Raquel e Léa, o plano oculto de Deus revelado no terceiro ano de Joaquim, em uma terra onde pastores guiavam seus rebanhos pelas áridas paisagens de Harã. Duas irmãs eram unidas por laços de sangue, mas separadas por um profundo abismo de ciúmes e anseios. Raquel, a mais nova, era de beleza incomparável, com olhos que brilhavam como estrelas sob o céu noturno. Sua formosura cativava a todos, incluindo Jacó, um homem que buscava o amor dela com um ardor quase divino. Léa, por outro lado, era marcada por um coração bondoso, mas, tragicamente, esmagada pelo desprezo, pois Jacó tinha seu coração fixo em Raquel. A vida familiar em Harã girava em torno de alianças e heranças, e, naquela realidade, a maternidade era considerada um presente sagrado. A cada dia, enquanto Jacó se esforçava para conquistar Raquel, Léa lutava com o peso de seu próprio coração. As noites eram uma mistura de desespero e anseio. Ela desejava ser amada, não apenas reconhecida como a irmã mais velha. Em uma cultura que valorizava a capacidade de ser mãe como uma dádiva divina, o desespero a rodeava. Em um momento de angústia, Léa se lançou em fervorosa oração, buscando um consolo que parecia distante. Deus ouviu seu clamor, e a bênção veio em forma de um filho. "O Senhor tem me visto", exclamou ela, ao dar à luz seu primogênito. No entanto, a alegria foi mesclada com uma dor contínua. Mesmo com a promessa de maternidade, o amor de Jacó ainda não era seu. À medida que os meses se passavam, Léa trouxe mais 3 filhos ao mundo, cada um deles uma certeza de uma bênção diante de Deus, mas também uma lembrança da rivalidade com sua irmã Raquel. Enquanto isso, Raquel, desesperadamente querendo um filho, introduziu sua serva Bilhá para Jacó, dando-lhe outro filho, na esperança de que a maternidade finalmente desse a ela o lugar no coração do homem que amava. Assim, a rivalidade entre as irmãs se tornava uma luta silenciosa e dolorosa. Cada filho nascido era um símbolo de bênção e da ferida aberta que já existia entre elas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O desespero e o desejo das irmãs se tornaram uma sinfonia de conflitos que ressoavam sob as estrelas de Harã. Raquel, apesar de sua dor, ansiava por entender o propósito divino que se movia através da competição que as cercava. O ciclo incessante de rivalidade parecia não ter fim, enquanto ambas lutavam por amor, aceitação e significado em um mundo de alianças e descendência. O que Deus planejava para elas? Qual era a razão por trás de suas histórias entrelaçadas? À medida que o luar iluminava a tenda, os destinos de Raquel e Léa permaneciam envolvidos em mistério, aguardando a revelação que apenas o Criador conhecia, um plano redentor que se desenrolaria nas páginas da história da humanidade. As noites em Harã pareciam mais pesadas a cada dia. As estrelas que uma vez trouxeram consolo agora testemunhavam a batalha silenciosa entre Raquel e Léa. Enquanto os filhos de Léa cresciam e provocavam em Jacó um orgulho silencioso, Raquel se tornava cada vez mais consumida pela inveja e pela profunda dor de sua esterilidade. "Dá-me filhos, ou eu morrerei", exclamou Raquel, em um momento de desespero insuportável. Gênesis 32:1. Léa ouviu as palavras de sua irmã, seu coração se dividindo entre a compaixão e a satisfação amarga. Apesar de ter já dado a Jacó 4 filhos, ela sentia que os laços de amor não se formavam no coração de seu marido. A presença de Bilhá, a serva de Raquel, na tenda de Jacó, foi um corte profundo, uma lembrança de que o amor poderia ser dividido, e a maternidade tornava-se, ainda mais, uma arena de competição. A desolação de Raquel crescia a cada dia, e a cada novo nascimento das crianças de Léa e Bilhá, seu desejo se aprofundava. Em um súbito ataque de fervor, ela tornou-se uma estrategista. "Tomarei a minha serva, Bilhá, e ela terá filhos em meu lugar." E assim, por meio de Bilhá, Raquel teve 2 filhos, Dan e Naftali,
aumentando ainda mais o tumulto entre as irmãs. Os dias passaram e o coração de Léa começou a endurecer diante do sofrimento de Raquel. Certo é que a fortaleza de meu amor não se reflete apenas em meus filhos, pensou ela, enquanto via sua irmã se contorcer em aflição, e uma mistura de raiva e compaixão a envolvia. O desejo de Raquel pela maternidade finalmente oferecia a Léa um novo propósito, um caminho para reconciliar o amor de Jacó em meio à rivalidade. Foi em um período sombrio, enquanto a paixão e a rivalidade se entrelaçavam, que a mão do Senhor tocou Léa mais uma vez. Ele, vendo seu sofrimento e a dúvida em seu coração, a abençoou com um quinto filho. Esta vez, louvarei ao Senhor, exclamou Léa, e deu-lhe o nome de Isacar. 6 filhos agora a rodeavam, mas a verdade em seu coração era mais complicada do que qualquer alegria que a maternidade poderia trazer. No entanto, entre as duas irmãs, um milagre se aproximava, um propósito maior a ser revelado. O próprio Deus estava em movimento, preparando o caminho para uma nova descendência promissora. Em meio a esse jogo de amor e dor, ele guardava um segredo que ligaria o futuro das 12 tribos de Israel através destas mulheres. Certa noite, enquanto as emoções feriam a atmosfera da tenda, Raquel, impelida por um súbito impulso de fé, se lançou em súplica: dá-me filhos, Senhor. Não deixes que minha alma seja consumida pelo desejo. E assim, havia uma expectativa no ar, uma resposta divina que pairava sobre as águas de suas vidas, aguardando o momento certo para se revelar. Quando a madrugada rompeu, um novo dia trouxe consigo esperança. Enquanto os rebanhos pastavam sob o olhar atento do céu, as vidas de Raquel e Léa estavam prestes a mudar de uma forma que não podiam imaginar. Sem saber, as peles frágeis e os corações quebrantados moldavam não apenas um amor familiar, mas toda uma nação. Restava a dúvida e a ansiedade. Qual seria a resposta de Deus em meio a essa luta? O que ele pretendia realizar através de tanto sofrimento? Enquanto os ventos sopram suavemente entre os pastores e seus rebanhos em Harã, a promessa de uma grande bênção aguardava para ser revelada, evidenciando que, muitas vezes, é na dor que se forja a salvação. As manhãs em Harã começavam a se transformar, os primeiros raios do sol penetrando as cortinas da tenda de Jacó. A tensão entre Raquel e Léa ainda pairava no ar, mas uma mudança inesperada começava a tomar forma. O coração angustiado de Raquel ainda clamava por filhos, mas a resposta estava se aproximando, sem que ela pudesse prever a grandiosidade do que estava por vir. Enquanto isso, Léa, agora mãe de 5 filhos, sentia um novo peso em seu coração. A bênção de Isacar não apenas trouxe alegria, mas também a lembrança de como o Senhor havia estado com ela em sua dor, abrindo sua madre. Eis que me concede, Senhor, meu clamor, pensou Léa, ao observar a rivalidade insana que se intensificava entre ela e Raquel. Mas o que o Senhor preparava para elas transcenderia a rivalidade e a competição. Certa manhã, Raquel acordou decidida, uma determinação renovada ardia dentro dela. Se a minha serva me deu filhos, eu não ficarei à margem deste plano divino. Que eu tenha também um filho direto do meu ventre. Assim, implorou a Deus com fervor: se estiver em teu plano, faze, Senhor, a teu modo. Que a minha vida não seja marcada apenas pela mortificação, mas pela dádiva da maternidade. E então, com tais palavras entoadas, ela não percebeu que a terra sob seus pés se preparava para um milagre. Os dias passaram e, em um instante que parecia um sonho, Raquel começou a sentir o doce toque da vida crescendo dentro de si. Um calor novo acendeu a esperança em sua alma, e um sentimento de paz a envolveu. Ela se lembrou das palavras proferidas pelo Senhor a Abraão, que, por sua fé, havia sido feito pai de muitas nações, Gênesis 17:4. A semente de promessa estava cravada em seu ser. Léa, ao perceber a mudança em Raquel, sentiu uma mistura de temor e expectativa. Ela viu sua irmã fluir em um brilho radiante, mas também viu a relutância que a inveja ainda provocava em seu próprio coração. Contudo, o plano de Deus não se deteria na luta entre as irmãs. Algo mais estava prestes a ser revelado, algo que tocaria não só suas vidas, mas o destino de todo um povo. A ansiedade crescia, e os ventos de Harã pareciam falar segredos àquelas mulheres. Raquel, com o ventre agora visivelmente arredondado, exclamou em emoção: Deus tem ouvido meu grito, e ao fim da minha espera,
ele me tem presenteado com um filho. O eco da esperança começava a abalar os fundamentos da rivalidade anterior. O dia do parto chegou como um clamor celestial. Em meio a dores e esperanças, Raquel deu à luz um menino, e em lágrimas de alegria disse: Deus removeu minha reprovação. Ela chamou o nome de seu filho de José, que significa Senhor, adiciona. Uma oração ardente de que Deus a abençoasse ainda mais. O coração de Léa, agora repleto de emoções ambivalentes, tocou-se. A realização de Raquel trouxe, de alguma forma, um renovo em seu espírito. Mas enquanto a alegria se espalhava, a memória da promessa feita a Abraão fazia-se ecoar em sua mente. Havia uma conexão divina em toda essa dor. Deus estava traçando o destino das nações por meio dessas duas mulheres. E o que mais poderia estar reservado para elas? O que Raquel e Léa não sabiam era que, em meio à sua rivalidade e desespero, a história estava sendo escrita sob a orientação fiel do Senhor. O impacto de José seria imenso, e o milagre do nascimento traria consigo profecias a se cumprirem ao longo das gerações. O céu observava, e o tempo divino aguardava o momento certo de revelar a magnitude do plano soberano de Deus. Qual será o futuro que o Senhor desenhou para as 12 tribos de Israel por meio destas mulheres? O desenrolar dessa bênção ainda estava por vir, e como se não bastasse, mais surpresas aguardavam no horizonte, pronta para transformar não apenas as vidas de Raquel e Léa, mas a história de um povo inteiro. Assim, permanecia a questão sagrada: qual seria o próximo movimento nas mãos do Deus que orquestra todas as coisas? Raquel olhou para o pequeno José, que agora estava em seus braços, e a alegria invadia seu coração como uma brisa suave ao amanhecer. O nome que escolheu para ele era um testemunho de sua luta e fé, e ela sabia que este menino traria, em seu crescimento, bênçãos inesperadas. No entanto, em meio a essa felicidade, um sentimento de inquietação a assediava. A luta por amor e maternidade ainda ecoava entre as paredes da tenda. Léa, observando a cena, sentiu um misto de felicidade e um pesar silencioso. O amor de Deus por ela parecia tão remoto na presença do milagre de Raquel, mas ainda assim, uma nova esperança começava a germinar. Pois o Senhor me ouviu, se lembrou, refletindo sobre os filhos que lhe foram dados. Se José seria o símbolo da recompensadora afeição de Deus por Raquel, quem poderia ser o seu? O que mais o Senhor tinha reservado para elas, além do que a rivalidade deixava enxergar? Não longe de lá, na bênção de sua recente paternidade, Jacó se alegrava em seu espírito, observando a vida florescer ao seu redor. Ele sempre sonhara em ter uma grande descendência, e agora, ao ver Raquel com seu filho, parecia que uma nova era estava surgindo para sua família. Contudo, o Senhor ainda tinha planos que transcenderiam suas expectativas. Em segredo, enquanto todos dormiam, o Senhor começou a sussurrar ao coração de Jacó. Em um sonho, ele via anjos descendo e subindo uma escada que tocava o céu, e uma voz proclamava: A terra que pisas, a tua descendência possuirá, e todas as nações da terra serão benditas em ti na tua semente. O sono se retirou dele e um temor reverencial tomou seu ser. Que profecia extraordinária era essa? O que Deus estava preparando para o futuro da sua linhagem? Quando o sol despontou sobre Harã, as irmãs se encontraram frente a frente, os olhos refletindo a perplexidade de seus corações. José nasceu e agora é tempo de um novo começo, disse Raquel, a voz carregando um de leve orgulho maternal. Sim, e a bênção também me acompanha, respondeu Léa, arquitetura de graça e desafio. Deus está nos moldando a cada dia, Raquel, não podemos desconsiderar seus planos. A conversa que iniciou como um simples reconhecimento logo virou um sofisticado diálogo de promessas. Você já se perguntou se somos mais do que mães? Indagou Raquel, sua voz tremendo levemente. Léa lampejou a resposta: talvez, somos partes de um plano maior que não entendemos totalmente era verdade, suas vidas estavam entrelaçadas em uma tapeçaria de propósitos divinos. Nesse momento crucial, uma nuvem de mistério pairava sobre elas, como se o próprio céu estivesse à escuta. E foi nesse clima de revelação que duas servas, Zilpa e Bília, se aproximaram. Com olhares apreensivos, elas apresentaram o desejo de ajudar suas respectivas donas a expandir suas famílias. Não deve haver obstáculos ao plano do Senhor para nós, disse Bília.
Assim, uma nova linha de ações estava prestes a se desenrolar na história. O que Raquel e Léa não poderiam imaginar é que esse desejo de aumentar a família se tornaria uma parte decisiva do plano divino. Assim como Abraão ouviu de Deus sobre as nações que surgiriam de sua descendência, Gênesis 17:5, elas estavam prestes a se tornar as mães de uma linhagem que daria origem a um povo escolhido. Com a manhã se desenrolando e as promessas de Deus pairando sobre elas, Léa e Raquel se preparavam para um novo capítulo em suas vidas, onde a história da humanidade e o cumprimento do plano divino estavam prestes a ser revelados. O que mais o Senhor estava prestes a fazer por meio dessas duas mulheres? Desse modo, permanecia a questão: estariam elas prontas para se tornarem as protagonistas de uma narrativa que mudaria o destino de Israel e, por fim, do mundo? A condução divina preparava-se para revelar seus propósitos, e a história de Raquel e Léa apenas começava a desvelar seu significado. Raquel, satisfeita por ter José em seus braços, caminhava sob o céu entre nuvens de incertezas e promessas divinas. O brilho da manhã iluminava seu caminho, mas um peso ainda se aninhava em seu coração. A batalha entre amor e ciúmes não findara, novas rivalidades se acendiam, e os ecos de suas súplicas àquele que estava por vir se intensificavam. Como posso segurar a vida de meu filho e ao mesmo tempo buscar entrar nas boas graças do Senhor? Questionou-se em silêncio. Léa, por outro lado, sentia uma renovada determinação ao observar a irmã. Ela sabia em seu íntimo que Deus a não esquecia, mesmo que as sombras da incerteza parecessem querer obscurecer sua luz. Tu és maravilhosa, Senhor! O que mais tens reservado para este povo? Clamava no profundo eco de sua alma, desejando que mais bênçãos se manifestassem. Assim, entre as duas irmãs, entrelaçava-se o destino de uma nação que se frutificaria das feridas de suas almas. Com o passar dos dias, as datas tornaram-se sinônimo de esperança e expectativa. Raquel e Léa, guiadas por uma profunda fé, decidiram ouvir as palavras de suas servas, que eram um eco das soluções divinas que não haviam sido consideradas. Deus tem um propósito para cada um de nós, disse Zilpa com confiança. Por meio de vocês, a promessa se cumprirá. Naquela manhã, uma nova oração se elevou em Harã. Era a voz de Jacó que ressoava, oferecendo pedidos de ajuda e entendimento, não só sobre sua vida, mas sobre o futuro da sua casa. Um novo sonho inquietou seu sono, mais revelador do que o anterior, onde sussurros de bênçãos e maldições dançavam pela noite. Por que apenas um filho? Senhor, que a tua vontade prevaleça e que eu não seja um só, mas que a minha semente seja numerosa como as estrelas no céu. O clamor de Jacó era a essência da aliança, e Deus estava ouvindo. A movimentação dentro da tenda crescia. Raquel, em sua vontade indomável, buscou a serva Bilha e, em um gesto de desespero misturado com fé, disse: apenas dê a luz através de mim. Eu abro mão do que sou, que a tua mão carrega as minhas promessas. Enquanto isso, Léa, plena da confiança que havia florescido em seu espírito, invocava a intercessão de Zilpa, pedindo que o Senhor também a tornasse parte da história vindoura de bênçãos. No decorrer dos dias, à medida que os planos de Deus se desenrolavam, as mulheres se tornaram instrumentos da vontade divina, e cada gravidez, cada nascimento, ecoava a criação em Gênesis. As vidas se entrelaçavam, e o Senhor olhava com favor sobre cada uma delas, abençoando-as em suas jornadas inesperadas. E assim, entre gestos de amor e rivalidades latentes, o tempo se esgotava para que o Senhor cumprisse suas promessas. O chão sob os pés de Jacó pulsava com o peso das gerações que estavam por vir, e cada irmã, cada serva, cada prefácio de maternidade, manifestava um vislumbre das realizações de um futuro que, embora invisível, estava prestes a se materializar. Entretanto, uma sombra de dúvida ainda pairava no ar. As situações eram inquietantes, Deus parecia agir como que em silêncio, e a ansiedade crescia a cada expectativa não satisfeita. Poderá o Senhor levantar uma nação através de nós, mesmo em meio a tais ciladas? Indagava Raquel a sua própria reflexão. No fundo de seus corações, a realidade do início de algo grandioso se aproximava, e a esperança não poderia ser contida por muito mais tempo. Quando a última porta se abrisse, haveria uma revelação, um plano tão glorioso que mudaria o destino de seu povo por 1000 gerações.
Como o Senhor moveria a mão da criação por meio de seus desafios? E no silêncio que se aproximava, a voz de Deus estava prestes a ecoar ainda mais alto, revelando sonhos que dariam início à grande narrativa da descendência do povo escolhido, muito além do que se poderia imaginar. A espera nas tendas de Harã tornava-se palpável, um entrelaçado de esperanças e aflições. Os dias se alongavam, enquanto Raquel e Léa se debruçavam sobre suas orações e anseios, cada uma em seu íntimo buscando um sinal claro do céu. O brilho da promessa parecia distante, e a rivalidade entre as irmãs crescia, sendo alimentada pela incansável expectativa de um futuro abençoado. Raquel, em sua busca por favor, frequentemente se voltava para o recém-nascido José, envolvendo-se com um amor fervoroso, mas ao mesmo tempo cercada por um temor que a consumia. Como posso ser suficiente diante dos olhos de Deus? Dizia em sussurros à luz da lua, enquanto a brisa da noite trazia ecos de promessas. As palavras de sua serva Bília ainda reverberavam em sua mente, como um chamado à ação. Léa, por outro lado, contemplava seu lugar nesta história em evolução. Ela olhava com amor para seus filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, e sentia a urgência de mais bênçãos sendo aninhadas em seu seio. O Senhor havia aberto seu ventre, mas as promessas que cercavam Raquel a faziam questionar qual o propósito de suas dificuldades. Em oração, decidiu buscar a Deus de forma ainda mais intensa. Senhor dos exércitos, faze-me testemunha das tuas maravilhas. Foi então que uma noite, enquanto se encontrava sob as estrelas, um fenômeno inusitado ocorreu. Uma luz intensa iluminou a tenda, envolvendo Léa em um brilho quase celestial. Ela sentiu uma presença, uma sensação de ser chamada para um propósito maior. Que está por vir, ó Senhor? Clamou do fundo de sua alma. O Senhor, então, falou a Léa, a voz reverberando com potência divina, ouvi as tuas súplicas, e o peso do teu coração não passou despercebido. Através de ti, uma nação se levantará. A promessa se cumprirá, mas as dificuldades não cessarão. O temor e a reverência encheram o coração de Léa, mas, no fundo, uma faísca de júbilo brotou ao saber que Deus tinha planos para ela. No entanto, do outro lado da tenda, a inquietação de Raquel aumentava. Ela não sabia do que se passava com Léa, mas o silêncio divino pesava em sua mente. Com determinação renovada, resolveu que não poderia mais aguardar sem agir. Eu irei à fonte de água. A minha alma clama por ti, Senhor. Quando Jacó levou as ovelhas para pastar ao campo, Raquel aproveitou a oportunidade. Com o coração acelerado, decidiu atravessar a tenda de sua irmã, em união com Bília, fazer os movimentos necessários para agregar mais filhos à sua conta. Ela sabia que, se não estivesse disposta a entregar-se em toda a sua plenitude, correria o risco de perder a bênção que tanto almejava. Enquanto isso, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte, um prenúncio de desafios à vista. As tensões entre os membros da casa de Jacó intensificavam-se, e o futuro que tanto sonhavam estava prestes a ser testado. Raquel e Léa estavam prestes a descobrir que as promessas de Deus muitas vezes vêm em meio à adversidade. No ocaso daquele dia, quando os últimos raios de sol se esvaneceram, um mensageiro divino enviou um aviso ao coração de ambos: as lutas que enfrentam não são em vão, são parte do plano soberano do Senhor. Através de vocês, uma nação será forjada, e as dificuldades que suportam apenas fortalecerão a semente da vida que Deus está cuidando. Assim, a incerteza de um futuro glorioso misturava-se à permanente tensão no lar, e o plano de Deus começava a desvelar-se. A história das duas irmãs estava prestes a entrar em um clímax que desafiaria suas crenças, dando lugar a um desfecho surpreendente. Quando a hora chegar, cada lágrima será contada e cada desafio testará a fé. Haverão muitas nações, mas isso é apenas o começo da promessa. Um filho não será apenas uma adição, mas a chave do destino. Enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, o destino de Raquel, Léa e de toda a sua linhagem estava prestes a ser reescrito, e o plano de Deus se manifestaria em formas que nunca poderiam imaginar. Na manhã seguinte, antes que os primeiros raios de sol tocassem a terra, Léa levantou-se com um fardo no peito, seus pensamentos ainda ecoando as palavras divinas que receberá. O dia prometia ser um de intensos desafios, e o peso de suas responsabilidades a seguia como uma sombra.
Ao olhar para seus filhos ainda adormecidos, uma mistura de alegria e preocupação se espalhou em seu coração, e ela ergueu uma oração silenciosa: Ó Senhor, guia-me nos caminhos que me foram designados. Ajuda-me a crer em teus desígnios. Enquanto isso, Raquel, tomada por um fervor avassalador, decidiu visitar a fonte. Ela precisava de água, mas mais do que isso, ansiava por clareza, por um toque do poder que mudaria seu destino. O caminho até a fonte parecia mais longo do que o habitual, cada passo trazendo à memória os sussurros das promessas de Deus e suas frustrações pessoais. Por que tu não me ouves, Senhor? Murmurava ela, seus olhos marejados. Ao chegar à fonte, Raquel encontrou Billy esperando. Mestre, eu sinto que o tempo das promessas se aproxima. Não posso mais viver nas sombras da dúvida. O que devo fazer agora? Billy, em sua sabedoria, olhou nos olhos de Raquel e respondeu: Confie, Raquel. A palavra do Senhor não falha. Lembre-se do que ele disse: não temas, apenas crê. A cada dia que passava, a rivalidade entre as irmãs tornava-se um campo de batalha silencioso, onde as esperanças e sonhos emaranhavam-se em uma teia de desespero e expectativa. Léa sentiu o chamado da grandeza, enquanto Raquel lutava contra a sensação de inadequação e desespero. Ó Deus, por que parece que minhas lindas promessas são um eco distante? Perguntou Raquel ao se afastar da fonte, onde a água ainda refletia a luz do sol nascente. Naquele instante, um vento intenso soprava, e as árvores ao redor pareciam sussurrar segredos. O céu, antes sereno, escureceu repentinamente, e Raquel sentiu um calafrio em sua espinha. Olhando para cima, viu uma forma esvoaçante, um sinal que a fez parar. Era como se a mão de Deus estivesse estendendo-se em direção a ela, e ela, aflita, caiu de joelhos. Respondei a mim, Senhor. Estou disposta a obedecer a quaisquer instruções. Clamou ela ao céu. A resposta não veio de forma verbal, mas uma convicção se depositou em seu coração: aumenta tua fé. O que será gerado em ti parte de um plano maior. Raquel levantou-se, sentindo determinação, ao invés de fraqueza. Enquanto isso, Léa estava profundamente mergulhada em seus próprios pensamentos quando um estrondo ressoou na tenda. As crianças acordaram alarmadas, e ela, ao tentar acalmá-los, sentiu um poder que não poderia explicar. Senhor, mostra-me o que fazer. Implorava, enquanto um sentimento de urgência se apossava de seu ser. O céu, agora carregado de nuvens, simbolizava que algo grandioso estava prestes a acontecer. Os corações de ambas as irmãs pulsavam na expectativa do que poderia ser uma manifestação do plano soberano de Deus. Jacó, percebendo a tensão crescente entre suas mulheres, procurou mediar a situação. Contudo, ele mesmo estava envolvido em uma luta interna, refletindo sobre duas mulheres que buscavam desesperadamente atenção e bênçãos. Foi preciso um estrondo do céu, um eco de tempestade, para que todos na tenda se voltassem para Deus. E assim, entre orações e olhares confusos, o clima transformou-se, e as palavras proféticas começaram a ser reveladas. As asas da providência estão se abrindo, e o escopo da promessa se manifestará através do sofrimento, soou em seus corações. No alto daquela montanha, onde as promessas se entrelaçavam com as esperanças, uma mortalha se levantava, trazendo consigo o prenúncio de desafios a serem enfrentados. Mas a mesma mortalha que trazia o pesar também prometia transformação. Cada lágrima semeada em dor seria uma gota de vida para um futuro glorioso. E assim, quando a tempestade finalmente se abrandou, a luz do fim do túnel começou a brilhar, revelando que o que estava por vir iria além das esperanças de ambas as irmãs. Elas estavam prestes a experimentar a soberania de Deus de maneiras que jamais poderiam imaginar. Diante da escuridão, minha luz brilhará. Ressonou em seus corações, enquanto aguardavam o cumprimento do plano divino. Era apenas o começo da história que, em breve, mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda uma nação. E na mente de cada uma pergunta permanecia: quando chegará esse dia, e como seremos usadas no grande desígnio de Deus? A resposta estava mais próxima do que poderiam imaginar, em cada movimento da natureza, no sussurrar do vento e na resiliência de suas almas.
Na manhã seguinte, enquanto novas esperanças e receios pairavam sobre a tenda, Jacó se preparava para sair. Em seu coração, a inquietação permanecia, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Ele não podia ignorar o peso das orações silenciosas de suas esposas e as promessas que envolviam suas vidas, agora interligadas ao propósito divino. Léa, com o semblante determinado e os olhos brilhando com um novo fervor, decidiu que era hora de se levantar e falar com Jacó. Ao marido, nós precisamos discutir isso, disse ela, sua voz plena de um misto de temor e coragem. Não podemos mais deixar que a rivalidade nos separe. Precisamos unir nossos esforços para buscar a plenitude da promessa que Deus nos deu. Raquel, ao ouvir as palavras de Léa, sentiu um frio na espinha, mas logo se lembrou do toque divino que a visitará na fonte. O eco de sua voz ressoava em sua alma, e ela sabia que não poderia permanecer inerte. Léa, você está certa. Nós estamos divididas, e isso é um obstáculo para o que Deus deseja realizar em nossas vidas. Vamos nos unir em oração e pedir direção ao Senhor. Ambas as irmãs, finalmente em harmonia, se dirigiram até uma pequena elevação próxima ao acampamento, onde o vento parecia carregar a voz de Deus. Ajoelhadas e de mãos dadas, começaram a invocar o Senhor. Pai, nós te pedimos que nos mostres o que fazer. Que nos guies em teus caminhos e nos ajude a aceitar teus desígnios. Enquanto isso, Jacó, observando à distância, sentiu o chamado de Deus também em seu coração. Lembrando-se das promessas feitas a seus antepassados, ele se aproximou da colina, desejando unir-se ao clamor de suas esposas. Senhor, eu me coloco diante de ti, buscando tua vontade. Sabendo que tens um plano para nós, aguardo com expectativa a manifestação de tuas promessas. Ajuda-nos a ser instrumentos de tua glória, orou ele. Foi então que um estrondo ecoou sobre aqueles campos, e uma nuvem dourada desceu sobre a colina. Um sentimento sobrenatural envolveu-os, como se a própria presença de Deus estivesse ali. Raquel e Léa olharam uma para a outra, reconhecendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Vinde, minhas filhas, e ouçam. Soou uma voz poderosa do céu, preenchendo o ar com uma ressonância que parecia vibrar dentro de suas almas. Eu sou o Senhor que guardo as promessas. O que está por vir será como um novo dia que se ergue após uma noite sombria. As palavras reverberavam em seus corações e estimulavam um fervor incontrolável. Em breve, a frutificação de suas almas será entregue, continuou a voz. A dor que suportaram se tornará parte de um grande testemunho de fé e perseverança. A visão da nuvem começou a se dissipar, revelando luz e uma figura majestosa diante deles, uma representação do próprio Senhor, que os observava com amor incondicional. Raquel, em seu íntimo, sabia que a entrega de Deus estava ao seu alcance, e uma nova revelação surgia em sua mente. Era hora de dar um passo na direção de um plano muito maior do que suas próprias expectativas. Senhor, nós aceitamos teu chamado. Damos nossas vidas a ti. Que possas usar-nos como teus instrumentos, declarou. Léa, entre lágrimas e alegria, repetiu o mesmo compromisso. Que teus propósitos se cumpram em nós, Senhor. Que nossa dor se torne uma história de redenção. Faça com que nós sejamos utilizadas para a tua glória. A luz da manhã agora preenchia o ar ao redor, e os corações das mulheres, antes tomados por rivalidade e tristeza, pulsavam com a esperança crescente do que estava por vir. Enquanto o eco das promessas se desvanecia, uma certeza ardente ardia dentro delas. Deus estava prestes a trazer à tona algo esplêndido. Mas antes que pudessem entender a plenitude do que estava reservado para elas, uma última mensagem pairou sobre o ambiente. Vinde, ainda há muito que se revelará. Uma nova era se aproxima, e o que está por vir será maior que tudo o que puderam imaginar. Esteja preparada, Raquel, pois a aliança que brotará de ti será um testemunho diante das nações. Diante daquela palavra, ambos os corações pulsavam em um frenesi de espera, um novo impulso dentro delas, pois a revelação do plano soberano de Deus estava apenas começando. Levada pela brisa suave e envolvente da manhã, Raquel e Léa permaneciam em comunhão, os rostos iluminados pela luz divina que parecia irradiar do céu, enquanto suas almas se preenchiam de esperança.
O eco da voz do Senhor ainda ressoava em seus corações, fazendo com que cada batida fosse impregnada da certeza das promessas vindouras. Olha, Léa, sussurrou Raquel, os olhos brilhando com expectativa. As palavras que ouvimos. Sim, pode haver um futuro radiante. O que será que Deus tem preparado para nós? Léa, com um olhar profundo e contemplativo, respondeu, devemos estar alertas e prontas para o que vier. Não queremos perder a oportunidade de sermos parte desse plano maravilhoso. Mas o que devemos fazer agora? Apenas esperar? Esperar e agir, retorquiu Raquel, a determinação crescendo dentro dela. Se Deus nos chama para um testemunho, então devemos agir de acordo com essa chamada. Precisamos estar preparadas, antes que a promessa se realize. O que devemos fazer para que essa aliança se cumpra? Enquanto ponderavam, Jacó se aproximou, um peso visível em suas feições. Ouvindo as irmãs, ele sentiu a urgência do momento. Filhas de Labão, começou ele com um tom solene, não podemos ficar parados diante da grandeza que se avizinha. Devemos, juntos, buscar não apenas entender o que Deus quer de nós, mas também como podemos ser ativos nessa jornada. Raquel assentiu, agora imbuída de fervor religioso. Que passos devemos dar, Jacó? Seremos guiados, mas é necessário agir, pois até mesmo os passos em direção ao desconhecido podem ser parte do plano divino. O diálogo intenso dos três reverberava nas alturas, enquanto o sol começava a se erguer plenamente no céu, revelando o vibrante cenário ao seu redor. Em meio ao fervor espiritual, um novo sentido de propósito unia seus corações. É necessário que retornemos ao lugar do nosso chamado, disse Jacó, a lembrança do altar que erguera em Betel vindo à tona. Lá, a promessa foi reforçada no meu espírito. Se clamarmos a Deus a partir desse lugar sagrado, Ele nos mostrará o caminho a seguir. Ambas as mulheres assentiram. Para elas, o espírito de união que havia brotado com a bênção do Senhor trazia um novo fervor. Vamos, então, disse Léa em um impulso decidido. Que o caminho que tomarmos em direção a Betel seja repleto de nossas orações e entregas. O que temos algum poder nesse plano, se não entregarmos nossas vontades a Deus? Com a determinação inflamando seus ânimos, o trio começou a jornada. Conforme caminhavam, o cenário ao redor parecia vibrar em harmonia, como se até mesmo a criação estivesse ansiosa para ouvir a súplica que se formava em seus corações. Cada passo que davam refletia a entrega não apenas de suas vidas, mas também das dores e alegrias que as acompanhavam. Chegaram ao altar em Betel ao entardecer, quando o céu se tornava um espetáculo de cores celestiais. Eles se ajoelharam juntos, e as palavras de agradecimento e súplica fluíram de seus lábios. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ouvindo nossas vozes, sabemos que a promessa foi feita e tem sua luz em nosso futuro. Que possamos ser as mensageiras de teu plano. A atmosfera ao seu redor parecia mística, e a presença de Deus desceu como um bálsamo em suas almas. No íntimo do silêncio, uma resposta surgiu no coração de Jacó: o Senhor enviará um descendente que não só abençoará a nossa linhagem, mas toda a terra. Enquanto a noite se aprofundava, e as estrelas começaram a brilhar com um esplendor celestial, Jacó levantou sua voz. Deus, nos faça instrumentos de transformação. Que a aliança que brotará de Raquel não seja apenas para nós, mas que ecoe através das gerações. Ao longe, um vento suave soprou, e os três sentiram uma confirmação do céu, como se os céus vissem seu clamor e se preparassem para algo grandioso. Mas, em meio à adoração e entrega, um novo mistério se desenhou. Uma nuvem pairava no horizonte, e uma nova revelação parecia se preparar para despontar. Ainda há muito por vir, murmurou Raquel. Seu olhar fixo na nuvem. Algo maior que nosso entendimento, que nos ligará a todos os povos e nações. Senhor, o que mais está reservado para nós? E assim, continuaram a buscar a face de Deus, conscientes de que a verdadeira história, uma história de redenção e de aliança, estava apenas começando. As estrelas brilham como testemunhas silenciosas de um novo amanhecer nas planícies de Harã, onde os corações de Raquel e Léa pulsavam na expectativa de um futuro prometido. Quanto mais se entregavam à oração e à presença de Deus, mais descobriam a força que surgia em meio à união inesperada.
O clima de determinação pairava no ar, e a sensação de que algo grandioso estava por vir era palpável. Após a jornada até Betel, Jacó, Raquel e Léa voltaram para suas tendas, cada um carregando as palavras consagradas do Senhor no íntimo. As promessas divinas ecoavam como sinos ressoando nas profundezas de suas almas. Contudo, uma questão ainda pairava, sem resposta: o que mais Deus tinha reservado para elas? A atmosfera estava carregada de transformação, e a expectativa abraçava a casa de Jacó, à medida que um novo capítulo da história começava a se desenrolar. Naquela noite, enquanto todos dormiam sob o manto da paz, o céu parecia estar mais próximo da terra. Nas sombras da tenda, Raquel e Léa, sentadas lado a lado, discutiam em sussurros a nova etapa que se apresentava diante delas. O Senhor nos chamou para sermos mais do que apenas mães, disse Raquel, olhando para o rosto de Léa marcado por um brilho de fé recém-descoberta. Ele nos chamou para sermos parte de seu plano divino, e está na hora de descobrirmos o que isso significa para nós. Léa assentiu, seu coração pulsando em um ritmo de esperança. Sim, Raquel. Com José, sabemos que há um futuro. Mas será que Deus ainda tem mais para nós? A incerteza da pergunta pairava no ar, como um perfume fresco e revolucionário. A resposta ao seu anseio parecia prestes a se manifestar. Na calada da noite, uma visão tomou forma na mente de Raquel. Uma imagem de multidões, delas vestidas em brilhantes vestes, reunidas em adoração e louvor ao Deus de seus antepassados. O propósito que transcenderia gerações estava sendo tecido nas fracas fibras da história. Uma descendência escolhida seria forjada na dor para trazer esperança ao mundo. Quando o silêncio da madrugada dominava, uma sombra estrondosa parou diante da tenda. Raquel e Léa, alertadas, saíram correndo para fora, onde a cena celestial se desdobrava. Um mensageiro do céu, envolto em luz, apareceu diante delas, sua presença repleta de poder. O manto que o envolvia parecia brilhar como as estrelas. Não temam, disse ele, sua voz como o rugido de tantas águas. Eu venho com uma mensagem de grande alegria. O Senhor ouviu os clamores de suas servas e está prestes a agir de forma extraordinária. É tempo de vocês se unirem não apenas como irmãs, mas como mães que moldarão o futuro de Israel. Raquel e Léa trocaram olhares cheios de assombro e propósito. O mensageiro continuou: vocês serão as progenitoras de uma linhagem que governará e guiará. Haverá 12 tribos, e uma delas será o caminho da salvação. Preparai-vos, pois a dor e as lutas foram somente os precursores da gloriosa manifestação do plano de Deus. Como pode isso ser? Perguntou Raquel, sua voz mesclando temor e esperança. Estamos em desespero, constantemente competindo por amor. É exatamente aí que está a beleza do plano de Deus, respondeu o anjo. Na fragilidade e na rivalidade, ele está formando um caráter que transcende o tempo. Está na dor que se faz a luz, e pela união das duplas, a fiel herança será estabelecida. Léa, sentindo seu coração aquecer com cada palavra, uniu suas mãos às de Raquel. Juntas, disseram em uníssono: Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Estamos prontas para te servir e para que tuas promessas se cumpram por meio de nós. No instante em que pronunciaram essas palavras, uma nova iluminação envolveu a cena, era como se o próprio céu se desvelasse. A presença do Criador pairava sobre elas, um testemunho da fidelidade divina. O mensageiro, agora com um brilho intenso, virou-se e anunciou: a obra que começará entre vocês é apenas o início. A história de Israel será marcada por essa aliança, e Deus está se preparando para levar vocês a um novo destino, um destino que levará a salvação à humanidade. Assim, enquanto os céus se regozijavam, o plano soberano de Deus começava a se revelar, criando um elo significativo entre as duas mulheres e suas descendências. Na luz do amanhecer, com a certeza de que o futuro se tornará mais promissor, uma nova fase emergia em suas vidas, e as promessas de Deus floresciam como um campo de flores. O que se revelou naquela noite seria um marco de transformação, do conflito para a unidade. Qual seria a próxima etapa dessa jornada divina? O que mais as esperava à medida que navegavam pelo enredado mistério da providência e do propósito divino? As duas irmãs começaram a perceber que sua união não apenas trazia cura pessoal,
mas poderia também gerar uma nova visão de esperança, não só para elas, mas para muitas gerações por vir. O plano soberano de Deus, tão entrelaçado nas histórias de suas vidas, era apenas o começo de uma nova primavera de promessas.